Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre Paulinho no Corinthians. Fiel, não estou dando opinião não, o Corinthians procurou o Paulinho e vou dizer mais informações super relevantes sobre o Paulinho trabalhar no Corinthians, Paulinho próximo do Timão. Vamos falar também sobre novidade nos Names Rights, e Corinthians aí aumenta o contrato, os empresários do Guinegão aceitaram um novo contrato e o Corinthians consegue valorizar e proteger o nosso atacante, tá bom? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, antes de iniciar esse vídeo aqui, eu tenho duas observações para fazer para vocês. Primeiro, no canal Corintianeiro 2.0, a gente vai falar sobre novidade no Transferban. Santos Laguna aí dá a sua proposta final para o Corinthians. Se quiser aceitar, bem; se não quiser aceitar, amém, aí vai ter que pagar o 100%. Mas vou falar para vocês sobre proposta final do Santos Laguna. Vamos falar também sobre Safiel, que já tem data marcada para apresentar o projeto no Corinthians. E vamos falar sobre essas atualizações lá para vocês, tá bom? Será que pode pintar SAF aí no Corinthians? Eu duvido muito, mas vou trazer todas essas informações para vocês, tá bom? E a segunda observação que eu tenho que fazer é o seguinte, Fiel, muitas pessoas vivem falando mal do meu canal aqui e eu realmente não procuro falar mal de ninguém, costumo aqui só fazer o meu trabalho sem deixar desviar o foco. Mas tem pessoas aí que trabalham com blogs, que faz um canal no YouTube e do lado pegando informações de internet, de blogs, sendo que a gente está cansado de saber que blogs e internet, eles ganham aí por taxa de cliques, né? Então a pessoa ali realmente fica indo em título falso, em informações que talvez nem são tão verdadeiras assim. Então antes da pessoa comentar sobre o trabalho da gente, falar mal, tem que olhar para o próprio umbigo. Até porque eu não acredito que, por exemplo, não, o Corinthians vai receber os 66 milhões do Pedrinho do Zenit, que é verdade, tá? O Corinthians tem uma proposta do Al Ittihad da Arábia no valor de 220 milhões para o Zenit, para o Corinthians pegar o Pedrinho, onde ele vai se dispor de uma quantia financeira de 66 milhões de reais. Só que o negócio ainda nem foi fechado. Então como que o Corinthians vai pegar os 66 milhões e pagar o Transferban, sendo que o Corinthians tem negociações engatilhadas para agora? E para cobrar o Corinthians, não é só porque a gente ama o Corinthians de todo o nosso coração, não. Que tem que cobrar os dirigentes que lá estão, tem que cobrar as pessoas que lá estão para fazer o bem para o Corinthians, para a gente supervisionar de alguma forma, para a gente monitorar de alguma forma o que está acontecendo com o dinheiro que entra no clube. Porque a Nike já adiantou 50 milhões para o Corinthians, temos 14 milhões do Cauê Furquim, só aí são 64 milhões de reais, fora jogadores que o Corinthians ganhou comissão, que vai dar aí no mínimo 70 milhões de reais. Queremos saber onde está esses 70 milhões de reais, por que não foi pago o Transferban com esses 70 milhões de reais? Você não tem que esperar a venda de Pedrinho para pegar o dinheiro e pagar o Transferban. O Corinthians precisa pagar o Transferban agora, meu irmão, é para hoje. Então não, graças a Deus, não fico em informações de blogs e muito menos não procuro falar mal de ninguém, tá? Eu procuro aqui sempre fazer pelo menos o meu trabalho apenas. Então, que Deus possa abençoar a vida dessa pessoa, que essa pessoa possa ser muito feliz, que Deus dê muita saúde para ela e para a família dela. Só essa observação que eu queria fazer para vocês aqui, tá, Fiel? Que muitas vezes essas pessoas acham, o corintianeiro fala algumas coisas estranhas, mas é para servir mesmo, tá, Fiel? Porque eu não falo mal de ninguém, o meu foco é sempre vocês aqui. Mas como está falando muito mal de mim, eu acho que como ser humano a gente aqui tem o direito de se defender, tá bom? Então bora falar de Corinthians, porque tem muita informação. Irmão, informação do Paulinho não é só uma informação, é uma baita informação. Então você tem que ficar aqui até o final deste vídeo, tá bom? Fiel, vamos falar sobre Names Rights, porque saiu informações na tarde de ontem que a Hypera Pharma pode ficar no Corinthians fazendo propostas maiores do que as empresas que já estão negociando, que segundo Osmar Stabile seriam 3 empresas e estaria chegando mais uma, inteirando 4 empresas aí negociando diretamente com o Corinthians pelos Names Rights. Muitas pessoas estão trazendo o valor de 700 milhões de reais, informações de blogs. A minha informação é que hoje o Corinthians já briga na casa de 1 bilhão de reais, tá, Fiel, para fechar os Names Rights do Corinthians. Pode ser que feche um valor menor? Claro que sim, não tem como a gente cravar e a gente muito menos aqui tem detalhes de forma específica de tudo que está sendo conversado. A gente não tem como trazer uma informação totalmente tintim por tintim, totalmente mastigada para vocês. As informações que eu passo
são as informações que são vazadas nos bastidores do Corinthians com as pessoas no qual eu trabalho, tá? Existem as empresas sim que estão sendo negociadas e há o interesse da Hypera Pharma hoje fazer uma proposta para o Corinthians que supere as outras propostas e ela possa continuar no Corinthians aí por mais 10 ou 15 anos. Vai depender de como estão essas negociações contratuais. Ninguém, nenhum repórter do mundo sabe o tempo de contrato que está sendo negociado e também os valores exatos. Por isso que eu disse que pode ser menos que 1 bilhão, aqui a humildade prevalece. Mas eu acredito que o Corinthians está negociando na faixa etária aí de 1 bilhão de reais. Fiel, se o Corinthians negociar por 700 milhões de reais, para mim é um péssimo acordo, tá? Ah, corintianeiro, mais 700 milhões de reais é um ótimo acordo por numbers rights. Fiel, vou ser bem sincero com vocês. Pelo tamanho do Corinthians, isso são pessoas que não conhecem a grandeza do Corinthians. Não conhecem o tamanho do Corinthians, falar com um contrato de 700 milhões de reais por numbers rights é bom. Na minha opinião, não é. Pelo tamanho do Corinthians, é 1 bi. E se o Pacaembu realmente foi fechado por 1 bi, aí que tem que ser 1 bi 100, 1 bi 200. Vocês acham que o estádio do Pacaembu é maior que o Corinthians? Não faz sentido algum. Na minha opinião, hoje, para você tirar de parâmetro para fechar numbers rights do Corinthians, 1 bilhão de reais. E não estamos falando aqui só de jogos do estádio. Qualquer tipo de evento que pode ter, isso tudo valoriza a marca da empresa que vai estar lá como o nome do estádio. Então, hoje, o Corinthians tem que negociar o estádio na casa de 1 bi e as informações que eu tenho é que já está as negociações aí em 1 bilhão de reais, tá, Fiel? Não vem com essa história de 700 milhões de reais não, porque para mim não cola. Certo, Fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E detalhe importante, tá? A Hypera Pharma sai na frente porque ela não precisa pagar multa contratual para sair, porque ela já é patrocinadora dos names do Corinthians. Então outra empresa que chega, ela tem que pagar os 70 milhões que seria descontado na proposta. Em outras palavras, vai fazer o mesmo sistema que fez Nike e Adidas. Quando o Corinthians estava negociando com a Adidas, a Nike continuou no Corinthians porque você não precisava entrar em questões judiciais, que não é o caso da Hypera Pharma, mas tinha uma alta multa contratual para você quebrar o contrato, tá? Uma multa, inclusive, altíssima, bem grande. A mesma questão da Hypera Pharma. Qualquer empresa que chega hoje no Corinthians, aí vamos supor aí que esse contrato não vai sair antes de setembro, que vai entrar agora, a multa é de 70 milhões de reais. Então a Hypera Pharma não precisa pagar essa multa. Então acredito que ela sai na frente aí, podendo continuar como a empresa do Corinthians e o Corinthians fechar um acordo diretamente com parcelas, diretamente para a Caixa Econômica Federal, para quitar esse estádio, que já está passando da hora da gente quitar esse estádio, nem que se for daqui 5 anos, mas pelo menos a gente vê o Corinthians aí operando na sua potência máxima financeiramente falando, que é a renda que a nossa fiel torcida nos proporciona aí a cada jogo do Corinthians dentro de casa, mostrando o amor pelo nosso Esporte Clube Corinthians Paulista, tá bom, fiel? Então a informação é essa, e Hypera Pharma entra na briga, tá, fiel? E tem grande chance de ganhar, porque não existe multa contratual para ela, apenas uma nova proposta aí para o nosso timão, certo? Comentem porque eu quero saber sua opinião referente a isso. Já o atacante Guinegão, tá, fiel, que está em uma ótima fase, brilhando, moleque de 18 anos, jogando muita bola, o Corinthians não cometeu o mesmo erro que cometeu com o Cauê Furquim, que querendo ou não gerou 14 milhões para o Corinthians em pagamento à vista do Grupo City, que hoje pertence ao Bahia, que inclusive o Corinthians entrou com uma ação judicial pedindo aí 50 milhões de euros, tá, fiel, pela aquisição aí do Cauê Furquim. O Corinthians entende que o Bahia aí e o Grupo City está fazendo uma ponte, porque a multa contratual para clubes da Europa é um valor e para clubes aqui do Brasil é outro valor. Então o Corinthians pediu aí que o Corinthians quis entender, né, fez o processo aí com o seu corpo jurídico, na intenção de que a ponte está sendo feita, eles estão comprando pelo valor brasileiro, para depois, mais para frente, levar o jogador lá para algum Grupo City, lá para algum time que o Grupo City, ou até mesmo o Manchester City, dependendo da evolução do jogador, aí para, sei lá, de repente sub-20 do Manchester City, em outras palavras, eles estão fazendo essa ponte de transferir o jogador do Brasil para a Europa, pagando o valor brasileiro. E isso o Corinthians entrou judicialmente. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu acho que o Corinthians não ganha essa briga, tá? Até porque o valor contratual está lá para ser pago. A multa contratual está lá. O erro foi do Corinthians em subir o jogador para o profissional sem aumentar o seu salário, que depois vai valer 22 mil vezes aí o salário que o jogador ganha.
Então o erro foi do Corinthians em subir o cara pro profissional, um moleque que tem talento, um moleque que é jovem, um moleque que tem grande perspectiva de venda. A multa tá lá para quem quiser pagar. O Bahia foi lá e pagou. Houve uma falta de ética do Bahia e o Grupo City? Com certeza. Houve uma falta de ética com o empresário do jogador e o jogador para com o Corinthians? Com certeza. Qual que seria o cenário ideal dentro das éticas do futebol? Que todos os clubes agem assim. Corinthians, estamos preparando aqui um pagamento para a multa contratual do Cauê Furquim. Tudo bem para vocês? Olha, não, realmente essa multa aí, não, a gente vai conversar com o jogador, vamos tentar aumentar. Ou no mínimo avisar o Corinthians depois negocia por fora. Se o jogador bater o pé e falar, cara, eu quero ir pro Bahia, não quero ficar aqui, acredito que nenhum jogador é obrigado a ficar num lugar que não queira, mesmo com contratos ativados, tá, fiel? Mesmo com contratos vigentes. Eu acho isso uma pouca vergonha, até pelo tamanho do Corinthians. Aqui, meu irmão, aqui fica quem quer. Aqui fica quem quer. Não é jogadores que quer, eu tô afim de ir pro Bahia, eu quero sair daqui para ganhar mais. Fica no Corinthians quem quer. O Corinthians é muito grande para insistir para jogador ficar. Só que a vontade do jogador deixa ele ir. Só que o Bahia e o Grupo City agiu fora da ética, agiram. Mas o contrato está lá para ser pago. Isso também não pode aliviar o Corinthians pelo erro gravíssimo que eles cometeram de não aumentar o salário do jogador para valorizar a sua multa contratual. Já referente ao Guinegão, foi feita uma proposta junto com o empresário do jogador que já foi aceita, tá, fiel? Então hoje a multa para a Europa é de 500 milhões de reais e para o Brasil já está a mais de 100 milhões de reais. Então qualquer clube hoje que quiser comprar o Guinegão vai ter que pagar aí mais de 100 milhões de reais para o Brasil. Para a Europa, sem chance, nenhum clube vai pagar 500 milhões de reais, a não ser que daqui uns dias o Guinegão comece a fazer gol aí, igual o Neymar fazia quando era jovem, né? Aí sim pode ter uma alta valorização ainda mais. Inclusive, cláusulas contratuais, quantidades de gols, quantidades de assistências, quantidade de jogos jogados, isso vai valorizando cada vez mais o salário do jogador, que está bastante empolgado e realmente faz tempo que o Corinthians não descobre uma joia aí nas categorias de base. Faz tempo que o Corinthians não revela um bom jogador nas categorias de base. Breno Bidon surgiu bem, já apagou, tá jogando mal. Inclusive, Breno Bidon, nosso Bidonzinho aí, precisa melhorar bastante, tá? O Rian é um bom volante, mas também está no banco de reserva. Estou falando de jogadores que vieram do terrão aí, né, Fel? Cria da base do Corinthians. Então tem muitos jogadores que vieram, mas não conseguiram se destacar. E o Guinegão está conseguindo cumprir esse papel muito bem. Apenas 18 anos, Fel. Isso é muito bom para o Corinthians. Tem que ir devagar com o jogador. O Corinthians não pode apoiar, vamos dizer assim, todos os seus problemas de campo no atleta, porque vai ter dia que ele não vai jogar bem. Então a gente tem que saber trabalhar o jogador, como disse o próprio Dorival Júnior em entrevista coletiva, tem que saber trabalhar, tem que ir devagar para também não assustar o moleque e não queimar o moleque nas partidas que ele não for bem. Mas é uma promessa, tem grande perspectiva de venda futura e grande perspectiva para ajudar o Corinthians futebolisticamente aí, se formando aí no Corinthians. Imagina esse moleque continuando jogando bem assim com 23, 24 anos de idade. Esse moleque vai estar valendo uma fortuna e vai estar jogando muita bola. Então, mas tem que saber trabalhar com o jovem para você não queimar o jogador também. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião sobre o Corinthians já ter fechado um novo acordo aí com o Guinegão. Aprendeu com o Cauê Furquim, mas valorizou o jogador e muito aí as suas multas contratual, tá bom? E vamos falar sobre Paulinho, né, fiel? Que ótima notícia que o corintianeiro tem para trazer para vocês, tá bom? Essas notícias você não acha em blog, fiel. São informações concretas e transparentes que trago aqui para vocês com a maior humildade do mundo, tá? Porque são informações do seguinte, o Corinthians procurou o Paulinho. E vou trazer essas informações para vocês que confiam no meu trabalho, quero que vocês prestem bem atenção, tá? Fabinho Soldado foi prometido, com o Osmar Stabile eleito o novo presidente do Corinthians, que permaneceria no cargo. Olha, o Fabinho tem se mostrado um bom profissional, vamos continuar com ele no cargo. Por que que isso foi feito, tá, fiel? Vou contar para vocês. Vamos lembrar que o Fabinho Soldado é o único elo que sobrou aí de Augusto Melo no Corinthians, tá? Beleza? Então vamos lá. O Corinthians não demitiu o Fabinho Soldado, com Osmar Stabile eleito presidente permanente do Corinthians até final de 2026, pela seguinte questão. Todos os jogadores do Corinthians hoje estão fechados com o Fabinho Soldado. Se você demite o Fabinho Soldado agora, em vésperas de praticamente semifinal de Copa do Brasil, porque eu acredito que o meu time vai classificar
contra o Atlético Paranaense, com todo respeito ao Atlético Paranaense, não podemos entrar com a mesma soberba de São Paulo. Mas eu acredito que o Corinthians é grande favorito, então vamos imaginar aqui já uma semifinal. O Corinthians não vai dispensar o Fabinho Soldado em plena semifinal, vamos dizer assim, de Copa do Brasil, né? Porque vamos passar do Atlético, porque os jogadores estão fechados. E isso emocionalmente vai afetar os jogadores do Corinthians. O mesmo vale para o Campeonato Brasileiro. Se você dispensa o Fabinho Soldado agora, o time conseguiu dar uma alavancada, está em 11º, não vai pegar legal, porque muitos jogadores estão fechados com o Fabinho, e o Fabinho Soldado é um cara de extrema competência, tá? Não estou julgando o Fabinho Soldado, não. Tá certo que o nosso time não é um grande time, não temos jogadores reservas, mas as armas que o Corinthians deu pro Fabinho Soldado trabalhar também, em questões financeiras, é muito baixo, tá? Jogadores oportunidade de mercado, jogadores via empréstimo, isso realmente é difícil você negociar com qualquer clube hoje quando você tenta empréstimo, porque você tem pouco dinheiro no caixa para trabalhar, para fazer uma proposta, para quebrar um contrato, para pagar uma multa contratual. Realmente a gente entende isso, tá? Mas, ainda assim, tem muitos diretores no Corinthians que reclamam do alto salário que o Fabinho Soldado ganha. Muitas pessoas dizem que é 250 mil reais, mas parece que é mais que 250 mil reais que o Fabinho Soldado ganha hoje no Corinthians. Estão achando um alto salário para um diretor executivo e muitas pessoas acreditam que o Corinthians tem que aí despedir o Fabinho Soldado. Já teve questões aí de assédio, que eu acredito que é mentira essas informações, não teve nada disso. O Fabinho parece ser um cara bem centrado, mas é algo que não dá pra gente cravar. Existe aí vamos dizer assim, uma rixa entre o futebol feminino do Corinthians com o Fabinho Soldado, principalmente depois da demissão da Ana Carolina de Cortes, que era diretora de futebol, diretora do departamento médico do Corinthians, que eu também vou ficar do lado do Fabinho Soldado, porque o departamento médico do Corinthians era péssimo. Os jogadores iam para lá e ficavam uma eternidade lá para voltar. O departamento do Corinthians não estava legal. Continuo do lado do Fabinho Soldado, mas ainda assim é o único elo do Augusto Melo, tá, fiel? E o alto salário também prejudica. Então o Corinthians hoje não dispensou o Fabinho Soldado ainda por conta que o Corinthians já está praticamente numa semifinal de Copa do Brasil e tem aí um dever a ser cumprido no Campeonato Brasileiro, tá? Em 11º, quem sabe até uma pré-Libertadores, se a gente conseguir aí mais alguns jogos, algumas vitórias importantes e manter o equilíbrio, tá, fiel? Infelizmente. E o Corinthians, com tudo isso, não vai procurar o Paulinho ou não vai deixar de ir. O Corinthians já procurou o Paulinho. Eu não vou cravar para vocês aqui, mas gostaria muito que o Paulinho será diretor executivo do Corinthians pelo ótimo trabalho que faz no Mirassol, tá? Porque o Corinthians já procurou o Paulinho, porque ano que vem Fabinho Soldado não fica mais no Corinthians, tá, fiel? É informação exclusiva aqui do canal do Corintianeiro, pelo menos recebi essa informação hoje, na manhã de hoje, tá? Se alguém já passou essa informação antes, parabéns e me desculpem mesmo, porque eu não vi se alguém trouxe essa informação ontem, mas se alguém passou aí, se alguém está vendo esse vídeo e teve essa informação antes, me desculpe e parabéns à pessoa que trouxe essa informação, porque é uma informação totalmente concreta, tá? Então, Paulinho podendo assumir o Corinthians aí, diretor executivo, em 2026, porque o Fabinho Soldado não começa aí 2026 como diretor executivo do Corinthians, tá, fiel? Nosso diretor executivo chama Paulinho, será o novo diretor executivo do Corinthians a partir de 2026. Lógico que vai haver eleições, tá, fiel? Mas eu duvido muito mesmo que o Osmar Stabile não será o eleito novamente, tá, fiel? O Osmar Stabile pode candidatar mesmo ganhando agora essa eleição tampão, né, que é para cumprir aí o impeachment do Augusto Melo. Então, Stabile, se permanecer na presidência do Corinthians, Fabinho Soldado é o novo diretor. E mesmo se não permanecer, tá? Mesmo se outro presidente ganhar, a maioria quer o Paulinho como diretor executivo do Corinthians, até os possíveis concorrentes que vão ter, que é Fabinho, que será o André Castro, não sei se sai de novo, tá, fiel? Aí o Antônio Roque Stadini é praticamente certeza, figurinha carimbada da Renovação e Transparência, só não está na mesma chapa, mas é. Aí tem outros candidatos que podem sair também com Renovação e Transparência, que não ganha nunca mais no Corinthians, mas Osmar Stabile, a chance hoje dele ganhar no Corinthians e não fazer nenhuma cagada muito grande até o final do ano, ele permanece como presidente do Corinthians. Independente do qual presidente ganhar, o Paulinho hoje é o nome favorito
na maioria do Conselho Deliberativo, na maioria dos diretores do Corinthians, hoje o Paulinho é o nome favorito para assumir aí a direção executiva do Corinthians de departamento de futebol, tá? Então é essa a informação que eu quero passar para vocês. Na minha opinião, com todo respeito ao Fabinho Soldado, é uma ótima notícia, porque ele faz um trabalho excepcional num clube que é no mínimo aí umas 50 milhões de vezes menor que o Corinthians. Imagina ele no Corinthians. Imagina o Osmar Stabile fazendo um bom trabalho e conseguir remediar aí esse Corinthians financeiramente. Paulinho está fazendo um ótimo trabalho num clube pequeno. No Corinthians, então, ele vai ser aí, se a tendência é continuar fazendo um bom trabalho, ele vai fazer um trabalho excepcional no Corinthians. Fora que, com todo respeito ao Fabinho Soldado, ele é ídolo do Corinthians, né? Então é outro fator que pesa muito mais. Então Paulinho, 2026, é o novo diretor executivo do Corinthians, tá? Podem me cobrar, marquem esse vídeo aí, que 2026 a gente conversa, tá? Porque aqui é informações de verdade, tá bom, fiel? Quero agradecer demais a sua presença. Olha, não esqueça, já tô indo lá gravar no nosso segundo canal, que é o Corintianeiro 2.0, onde vamos falar sobre Safiel, Transferban, Santos Laguna dando ultimato pro Corinthians aí, e muito mais informações para vocês, tá bom? Então, muito obrigado por tudo e vai Corinthians!